Em Isaías, tem uma passagem lá que Deus fala que ele está muito chateado, ele não consegue nem escutar os cantos das pessoas, porque existe uma incoerência muito grande entre aquilo que elas cantam, entre aquilo que sai dos lábios e aquilo que vai no coração, né? Igual num relacionamento, às vezes, tanto a mulher quanto o homem não quer ficar escutando uma palavra que não é verdadeira, tampouco Deus quer escutar das nossas bocas, né? Porque às vezes a gente, num relacionamento, a gente quer aparentar a perfeição que nós não temos, né? A reputação que nós não temos, mas diante de Deus nós podemos cantar que é totalmente a realidade. Por quê? Porque Ele nos amou, Ele nunca desamparou, foi Ele que nos salvou, Ele sabe da nossa história, e o amor para Ele não é na nossa representação, é porque essa é a identidade de Deus. Deus é amor, e quando Ele ama, o que Ele faz? Ele exerce a sua identidade. E quando Ele abre a possibilidade de salvação para nós, é porque isso é o projeto, é o plano dele. Ele conhece, ele nos viu, ele amou tanto o mundo de tal maneira, que ele foi e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos liberar as crianças, né? Vem cá, Luiz, faz oração aqui, e pede para o Papai do Céu ajudar vocês a aprender, tá? Papai do Céu, muito obrigada por esse dia. O Senhor nos abençoe, nos ajude a gente a aprender sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido Deus, e também o Senhor nos ajude aqui, ó Pai. Nós ficamos aqui para aprender, ó Pai, a respeito do Senhor, da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Então as crianças podem ir com a titia Raquel. Depois você volta aqui para cantar, tá? Tem uma promessa que fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Não tem promessa para ensinar para os velhos, né? Os velhos é lucro. Se alguma coisa, aprender alguma coisa, não é lucro. Agora a criança é um ótimo investimento que faz. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. Quando a gente olha a situação do Brasil, a gente xinga muita coisa, mas uma coisa que a gente xingar, às vezes, é como que nós estamos ensinando as nossas crianças, como que as famílias, né, estão ensinando os seus filhos. Às vezes a gente quer colocar a culpa na escola, a escola pode dar ensinamento, mas educação quem dá, isso aí é prerrogativa, né, realmente da família, né? Amém? Então, pela ordem, nós vamos ter hoje Gênesis 14. Eu rapidamente vou falar o que a gente faz aqui, né? Em 1950, final de 59, dos anos 50, início de 60, lá em Campinas, tinha um pastor lá, o reverendo Júlio Andrade Ferreira. Ele estava numa igreja, e era uma igreja onde o gabinete pastoral, né, que ficava o tempo inteiro, a semana inteira lá, parecia uma UPA. A gente chegava gritando: é porque não sei o que, problema em casa, problema não sei o que, e ele ficava aqui, parecia um médico, um pastor de urgência e emergência. E ele, olhando tudo aquilo, ele viu o seguinte, que ele ia ficar lá durante um tempo, depois vinham outras pessoas, não iam aprender nada. O que ele fez? Ele, sabendo que é no conhecimento da verdade que as pessoas são libertas, ele se propôs o quê? A ensinar a palavra de Deus. Então ele fez lá um curso chamado Conheça a Sua Bíblia. Qual que era a proposta? Era a pessoa ter um conhecimento orgânico da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós o quê? Pegamos alguns versículos, alguns textos, algumas histórias que nós conhecemos e ficamos com isso. É aquilo que a gente não gosta, ou que não entende, ou que não sei o que, a gente larga para lá. E Jesus falou que uma pessoa vive não é só de pão, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito o quê? Para que a gente tivesse vida nesse mundo de morte, para que a gente tivesse luz nesse mundo de trevas,
para quem tivesse direção nesse mundo que propõe uma verdadeira confusão. Então, a Bíblia é o livro mais publicado, mas ele não é o mais conhecido, nem ele é o mais lido, porque às vezes a pessoa gosta, por exemplo, do Salmo 23 e faz aquilo como se fosse uma mantra, né? Ou a oração do Pai Nosso, né? E acha que até não tem sentido naquelas palavras, né? Como se fosse falar aquilo uma palavra mágica, ou algumas sentenças mágicas, né? E Deus mostra que quando Ele nos criou que é a semelhança dEle. E Deus é o Deus do entendimento, é o Deus da sabedoria. O que Ele quer que nós sejamos? Pessoas o quê? De entendimento e pessoas de sabedoria. Por isso que Ele não fica o quê? Agindo conosco como às vezes nós fazemos com cachorro, gato, animais, em termos de adestrar. Deus ele não trabalha com adestramento. Ele não nos trata como animais. Ele nos trata o quê? Com educação, né? E nos fala o quê? Que nós devemos fazer isso o quê? Com os outros. Ensina a criança no caminho que deve andar. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a que nós abandonemos o quê? As paixões mundanas. E já no presente século, nós vivamos de maneira sóbria, justa e piedosa, enquanto nós aguardamos a bendita revelação, a bendita esperança, que é o que? A volta de Jesus. Então, olha só a dinâmica. A graça de Deus, fui salvo pela graça. Aí, não, estou salvo. Mas lá fala, a graça de Deus se manifestou salvadora, realmente salvação. Que jeito? Ela nos ensina a gente abandonar as paixões mundanas e já no presente, não é no céu, mas já no presente, ter uma vida sóbria, justa e piedosa. Quando fala sóbria, é a pessoa centrada, é a pessoa equilibrada, a pessoa que tem um bom relacionamento o quê? Consigo mesmo. Justa, uma pessoa que tem um bom relacionamento com o seu próximo, né? E justo não quer dizer igual. Por exemplo, a maneira como eu trato a Teca é diferente da maneira como eu trato meu irmão, a minha irmã, o meu irmão, minha outra irmã. Diferente do jeito que eu trato a minha mãe. Cada relacionamento a gente tem o quê? Uma medida. O patrão, o que está de baixo, em termos de liderança, o cliente, o aluno ou o professor. Então, ela nos ensina que é termos medidas nos nossos relacionamentos. Então, sobra relacionamento consigo mesmo, justo relacionamento com o próximo e piedosa, que é o nosso relacionamento com Deus. É a reverência que nós temos o que? Com Deus. De que aquilo que nós não sabemos, Deus sabe o que? Muito bem. Enquanto nós aguardamos a bendita esperança, isso aqui não vai ficar assim não. Nós aguardamos o que? A bendita esperança, que é o que? A revelação de Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus. Seja Ele vindo nas nuvens, seja na hora que chegar o que? O dia, né, de nós termos o centro das atenções, né? O dia do nosso funeral, na verdade, isso é o centro das atenções. Você fica ali e todo mundo vem ali só por conta de você, não é verdade? Às vezes, se você fizer um aniversário, chamar o pessoal, às vezes o pessoal não vem. Mas você pode ter certeza, se você morrer, todo mundo aparece, né? E o céu sendo... Então, quando acontecer aquilo, o que vai acontecer? Terminou nosso tempo aqui. Aí nós não temos mais necessidade o quê? Disso aqui, porque a gente vai ver claramente como nós somos vistos. Nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Então, o melhor sempre está por chegar. Mas enquanto não chega, a gente já pode e deve viver o quê? De maneira sóbria, justa e piedosa. E o reverendo Júlio pegou e implantou isso lá. E o que foi curioso, que as pessoas que aderiram a esse tempo que ele começou a ensinar a Bíblia dessa maneira, elas foram o quê? Conseguindo se resolver. E essas pessoas não iam mais o quê? Na gritaria lá no consultório, vem, acorde, porque está com a faca, vai matar, porque largou, porque foi embora, porque não sei o que e tal. As pessoas foram conhecendo e elas mesmas foram o quê? Resolvendo os problemas e ajudando outros a resolver. Ou seja,
ele não era mais ali um guru, né? Uma pessoa diferente, mas ele era o quê? Um mensageiro da paz, e ele ensinava a palavra de Deus que trazia paz. E aquela igreja, durante a vida do reverendo Júlio, plantou outras 6 igrejas, exatamente a Candeeiro, lugar onde as pessoas tiveram refúgio, porque o lugar da igreja, a igreja é comparado com um candeeiro, lugar de luz. Então quem está em trevas, acha luz, acha entendimento, acha uma revelação que não é uma revelação assim intuitiva, mas é algo que o quê? O próprio Deus revelou. Aqui não vai ser muito igual acontece à noite. Aqui é a questão realmente do ensino, para que a gente possa não só ter o tempo de ensino, mas também temos o tempo de nos ajudarmos, de perguntar, né, de esclarecimento. E aquilo que a gente não conseguir fazer aqui, né, a gente orar a Deus para que Ele nos traga o que? O entendimento. E eu já adianto que tem coisa que até orando a gente não vai saber. Por quê? Porque às vezes é coisa que a gente não pode suportar. Mas normalmente tudo que a gente pede e que é necessidade que a gente saiba, Deus conta pra gente. Agora Jesus fala, olha, tem coisa que eu tinha para contar para vocês, mas que vocês não podem o quê? Suportar. Ah, mas eu quero saber. Fica querendo, ele não vai contar, porque não pode suportar, né? Então, ele sabe, né? E aí fala, não, mas eu quero saber de qualquer jeito. Aí tem gente que parte para arrumar um conhecimento de uma outra fonte. Foi exatamente isso que os nossos pais fizeram lá no Éden. Aí a confusão foi o que? Se implantou. Então tem gente que aquilo que Deus não revela, ele vai em umas casas que tem aí, e que as pessoas, né, por adivinhações, por mediunidade, por não sei o que e tal, vão aqui e contam coisas, né, que a pessoa acha às vezes muito interessante. E essa parte, eu falo só uma palavra, é extremamente sedutora. Agora, sedução não tem nada a ver com fidelidade, com verdade. Sedução é algo envolvente, é uma paixão que nós lemos no versículo que fala assim, ele nos ajuda a abandonar as paixões mundanas e a termos uma vida o quê? Concreta, íntegra, centrada, sóbria, justa e piedosa, enquanto a gente não vai para as próximas coisas. Amém? A produção hoje foi longa, né? Então nós estamos vendo aí, hoje é Gênesis 14, já viu Apocalipse, já viu alguns livros, né? E estamos vendo Gênesis, e hoje nós vamos ver, né, continuar vendo a história do Abraão. Tem gente que fala assim, mas qual que é a Bíblia que você usa? Qualquer Bíblia, toda Bíblia, né? Deus parece que zela, né? Para que ela mantenha uma integridade. Há muito pouco tempo que começaram a surgir pessoas, deturpando e mudando a Bíblia. Então existem algumas Bíblias que estão sendo vendidas hoje, né? Nome de Bíblias inclusivas. Tem outra Bíblia aí que as pessoas estão procurando adaptar a Bíblia ao pensamento dela. Então, por exemplo, eles acham que não pode chamar Deus de Pai. Então eles mudam, onde tem Pai eles colocam como se Deus ou fosse mãe, ou se Deus fosse outra coisa, aí, mas claramente eles estão deturpando. Eu aprendi a estudar a Bíblia na Revista Atualizada com meu pai, e agora saiu a nova Almeida Atualizada, que é essa aqui, que eu gosto muito. Por quê? Porque ela mantém o nível bom, né, da escritura. Ela tem algumas coisas que ajudam bastante. Por exemplo, às vezes quando você está lendo, tá legal, mas quando você fala, às vezes dá outro sentido. Por exemplo, tinha uma parte lá, ali se cria, né? Então, ali, S-E, cria. Quando alguém está escutando, Alice, aí já pensa na Alice, né? Aí tem várias, assim, porque a língua, ela é muito complexa, né? Então eles tomaram um cuidado, né? Outro cuidado é o seguinte, você está lendo lá, eram tantos côvados, a gente não usa côvados em termos de medida, ou tantos estádios. Aí nisso aqui eles já fizeram o que? Metros, né? Tantos quilômetros. Ou então, na hora nona, que hora nona? É porque o judeu começa a contar a hora da primeira hora do dia, 6 horas da manhã. Então a hora nona é o que? 9 horas da manhã. Então ela é recente. E hoje
muita gente está adotando, né? Assim, as igrejas mais históricas, né, estão adotando que essa palavra, a diagramação dela, quando tem alguma profecia, uma citação do livro, ela tem um destaque maior no texto. Então eu agrado, mas não é que as outras não servem, não. Eu tenho três, talvez até 15 traduções diferentes. E por quê? Porque eu acho que enriquece quando você vê um punhado. Mas assim, qual que eu uso como texto? Eu uso essa aqui, Nova Almeida Atualizada. E também ela está disponível para baixar nos aplicativos, né? Então, enfim. Estamos vendo a história de Abraão, começou no capítulo 12, né? Então o chamado... Oi? Pois é, a história começa no capítulo 12, né, quando Deus o chama e fala que levaria, né, uma terra, que mostraria, manda ele sair de casa, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Vai. Por que já não conta para onde tem de ir, né? É porque às vezes ele conta para os parentes vão atrás. Então ele só falou, é para sair daí. Então às vezes Deus não conta tudo para a gente. Mas a gente chega num lugar e vai o que? Aprendendo o que Deus quer com a gente, o que é naquele lugar. E o Abraão foi, mas aí teve um sobrinho que foi atrás dele. E Abraão andou, aí foi necessário acontecer algumas coisas para que Abraão ficasse do jeitinho que Deus queria, né? Só ele, a esposa e o sobrinho ficou pelo caminho, né? Não que ele o abandonou, mas o sobrinho seguiu, né, o seu próprio destino, né? E aí Deus foi e prometeu a Abraão a terra de Canaã. E aí entra no capítulo 14, a Teca vai fazer a leitura. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então, só fazer uma exposição bem rápida, né? Por que aparece isso aí, né? Nós estamos falando de Abraão, que é chamado de o pai da fé, tá? Ele é o primeiro dos patriarcas, só para a gente ter uma contextualização do que está acontecendo, né? O pecado entrou no mundo, e logo depois que o pecado entrou no mundo, teve o juízo, que o pessoal, né, os nossos pais foram expulsos lá do Jardim do Éden. Eles tiveram 2 filhos, né, e esses 2 filhos, né, seguiram profissões diferentes. Um foi pastor de ovelhas, o outro foi agricultor, e eles se apresentaram diante de Deus com ofertas, e Deus foi e aceitou a oferta do Abel, que provavelmente é o mais novo, né, e não aceitou de Caim. E por que não aceitou de Caim? Porque Deus mostra que a oferta e a pessoa para Deus é a mesma coisa. Ele não aceita uma oferta de uma pessoa que não tem uma vida coerente com aquilo, sabe?
Então não é que a pessoa não é que o Abel não era pecador, mas é que o Abel ele não tinha, ele se apresentou diante de Deus o que? Entendendo quem Deus era. Ele procurava a sinceridade da vida dele, mesmo com os pecados que ele tinha, fez com que ele fosse aceito por Deus e a oferta dele também. Caim se irou, invejou, e Deus desceu e falou assim: Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Só que o Caim se fechou, ficou nervoso e matou o irmão dele. Então aquela pessoa que ao invés de se emendar, ela prefere o quê? Destruir a concorrência. Se tornou um assassino, coisa horrível, né? E o Adão teve outro filho, né, chamado Sete, e depois desse Sete teve um filho chamado Enos, e a partir daí começaram a se invocar o Senhor. Aí você vê a descendência de Caim, que é uma descendência extremamente empreendedora, pessoas autossuficientes, e você vê que existem outras pessoas que, mesmo na distância com Deus, às vezes buscava Deus. Quer dizer, em toda geração havia sempre o que? Uma semente, mas sempre tem duas coisas: existe o mistério do bem e o mistério do mal, que é chamado de mistério da iniquidade. E houve um tempo que esse mistério da iniquidade cresceu de tal maneira, uma violência tão grande, que Deus resolveu o quê? Destruir a humanidade. E isso aconteceu onde? No dilúvio. Então fala Deus, falou assim, destruir. Mas, e sempre na Bíblia vai ter um mais. Quando o mal multiplica, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que teme a Deus, porque Deus sabe guardar o que? Um remanescente fiel. Então havia Noé, que era um sujeito íntegro no meio de muita gente corrompida, e Deus foi e salvou ele, a esposa dele, os 3 filhos dele com a esposa, e as 3 esposas dos filhos, que era Sem, Cão e Jafé. Arca, animais, enfim. Depois desceram da arca, começaram o quê? Tudo de novo. Então todas as nações vêm o quê? Desses 3 filhos de Noé. Aconteceram situação, desencontros, pecado, né? E esse povo uma hora resolveu lá, através de um sujeito lá, o tal de Nimrod lá, fazer uma torre que invadisse o céu, que chegasse aos céus. E qual que era a conversa? Olha, nós não vamos ser espalhados por toda a terra. Então Deus falou que era para ir por toda a terra. O que aquele pessoal fez? Não vamos. Uma rebelião. E Deus desceu e falou assim, vamos ver o que eles estão aprontando lá embaixo. Aí desceu, olhou, analisou, não se desesperou. E uma coisa clara é isso, Deus nunca fica desesperado com nada. Ó, o povo é um, a língua deles é um, o propósito que eles têm é um só. Vamos fazer o seguinte, vamos confundir a língua entre eles, para que eles não consigam fazer aquilo que eles estão, o quê? Pretendendo. E aí foi que vieram o quê? As línguas das nações. Então um sabia o quê? Conversar com o outro. E por que veio essa confusão? É porque Deus é Deus de confusão? Não. É porque como o propósito deles era errado, não era de fazer o que Deus falou, mas de fazer os seus próprios projetos, o que Deus fez? Confusão. E assim eles foram o quê? Espalhados por toda a terra. Né? E quando eles foram espalhados por toda a terra, as pessoas estão o quê? Indo, seguindo o seu caminho, trombando, enganando e sendo enganado. E Deus vai lá num lugar chamado Ur dos Caldeus e pega um sujeito lá, que é esse cara aqui chamado Abrão. Chamava Abrão. Abrão quer dizer pai elevado. Ur dos Caldeus era um lugar de muito conhecimento, né? E um conhecimento que o pessoal dava muito valor naquele tempo era o quê? Astrologia. A gente não entende tudo o que está envolvido nisso, mas parece que os anjos que se revoltaram contra Deus ensinaram isso o quê? Aos homens. Então, ao invés de buscar Deus, buscaram o quê? Estrelas, sinais, adorar a natureza ao invés do Criador.
E isso é laço que vai acontecendo, porque a pessoa acha que está comunicando, não, mas me respondeu, tá? Mas que espírito é que está te respondendo? Olha, tem alguns galãs aí, né, que tem palavras lindas, tem cantor sertanejo que faz músicas maravilhosas, né? Às vezes você pega lá um playlist e tem lá umas 15 músicas e cada música foi feita inspirada numa mulher diferente e elas ficam escutando aquilo e se derretendo. Qual que é a fidelidade que tem ali? Nenhuma. Agora você imagina se já é difícil você conhecer as pessoas que você enxerga, quão difícil é você conhecer os espíritos que você não enxerga. E por isso que nós temos o quê? Essa regra segura que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é o piso aonde nós o quê? Conhecemos aquilo que nós precisamos conhecer. E você pode ver que a Bíblia ela conta tudo, não de uma maneira facilitada como a gente queria. Você vê que até existe tentativa. Quando você estiver triste, você vai lá no versículo tal, do livro tal, do capítulo tal, do livro tal, e você vai o quê? A gente tenta transformar ela como se fosse o quê? Num manual do fabricante. Se fosse manual, seria um péssimo manual. Por quê? Porque não tem nem índice. Manual, você chega lá, é o seguinte, isso aqui é a luzinha do freio. Aí vai lá e... A Bíblia não, ela vai contando histórias. E histórias é uma coisa que faz bem para a gente saber. A grande dificuldade da geração hoje é que é uma geração sem ouvir histórias. E a Bíblia conta muitas histórias. E eu não sei, eu gostava muito de escutar história. Minha mãe contava história para mim, papai contava história. A gente ia na igreja, aprendia histórias, né? E isso aí molda o quê? É o que a gente... Outra coisa boa a gente saber é a biografia. História de uma pessoa. Aí tem uma pessoa que você admira, você vai lá, sabe o quê? A história. Como é que foi? Inclusive o fim da vida da pessoa. Para onde que aquilo levou ao fim da pessoa? Hoje muita gente se volta para os ídolos, que às vezes morre o quê? De overdose. E a pessoa é devota daquilo. É uma carência que todos nós temos. Enfim, o Abraão foi chamado por Deus e nesse tempo não havia uma Bíblia. A Bíblia começou a ser escrita bem lá na frente e o que fala a tradição, quem primeiro escreveu foi o quê? O Moisés. Vai ser bem lá na frente. Mas como é que ele sabia as histórias que ele não presenciou? Porque as histórias eram muito contadas e repetidas. A tradição era oral. Aquilo que você ouviu, conta para o filho de vocês. Até hoje, Israel é um país tão pequenininho e tão próspero e tão importante do mundo. Por quê? Porque a história que eles têm lá, embora eles não receberam Cristo Jesus, é tão forte isso, que eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Eles têm um compromisso que lá com o lugar, com o país deles. Isso é muito forte. A escola lá é muito forte, os rabinos lá são muito fortes, os mestres lá são muito fortes. E por isso todo o interesse que o Satanás tem, no sentido de enfraquecer os mestres, os professores. Uma das coisas mais importantes que existe é a educação dessa parte do nosso país ser tão desvalorizada. E não só no nosso país. Em todo país que tem problemas de crescimento, de prosperidade, a educação é desvalorizada. A Alemanha é primeiro mundo, não é porque o pessoal lá nasceu assim, aquele pessoal era tudo maluco da cabeça. Se eu for pegar a história da Alemanha, eles eram selvagens. Mas lá na Alemanha aconteceu uma coisa chamada reforma. E os reformadores investiram na educação. Criança na Alemanha, até os 7 anos de idade, não aprende matemática, não aprende nada de capacitação, é só de formação. O que ela aprende? Teologia, ética e respeito com a natureza. É isso que aprende. Então ela tem uma base
aí depois você pode construir alguma coisa. Agora, onde não tem base, se você construir alguma coisa, o que vai acontecer? Vai ruir. Então é importante esse tempo que nós gastamos aqui, no sentido que de lançar essas bases, de conhecermos essa história. E esse Abraão, ele começou, e a gente vê cada história horrível até na vida de Abraão, e a Bíblia conta tudo. Como que a pessoa que não corre de Deus termina acertando. É fácil? Não. Mas é a única possibilidade. Porque Deus, Ele não é aquele que aceita as nossas birras. Ele é aquele que nos educa. E às vezes nós queremos o quê? Pular etapa, e Ele não deixa. Então aqui o Abraão, nós vamos ver aqui que o Abraão, que é o pai da fé, é um sujeito pacífico. Agora ele se mete numa guerra que nem dele não era. Numa guerra de 4 reis contra 5, que nem lá ele não estava. Só que tinha alguém da família dele. Esse alguém era o Ló. E aí ele foi o que? Teve essa guerra lá, o Ló tinha ido lá para Sodoma e Gomorra. Eu sei que houve essa guerra. Os caras foram lá, 4 reis contra 5, né? Guerra sempre houve na história. Enfim, resultado, teve essa guerra e o Abraão ficou sabendo, né? No texto, até na parte ainda que a Teca não leu, né? Que é do 12, né, até 16, lê aí, tia. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, nessa guerra, quando Abraão ficou sabendo disso, ele se intrometeu. Por quê? Porque mexeu com parente. E o que isso mostra? Mostra que nós devemos importar o quê? Com as pessoas que estão ligadas a nós. O Abraão, ele era um estrangeiro naquela terra, e um homem muito rico. E por que ele é rico? Deus era com ele era diligente, enfim, ele enriqueceu. E quando ele ficou sabendo disso, ele saiu do seu conforto e foi lá resolver essa parada, e resolveu. E ele foi e resgatou o seu sobrinho, e juntamente com o seu sobrinho muitas pessoas foram ali resgatadas, né? E o rei, né, o rei de Sodoma veio em encontro dele, né? E aí existe uma situação, né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhes disse: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que este fique com a parte deles. Olha, o que isso aqui tem a ver? Primeiro tem a ver que no meio de uma história que está sendo contada, que parece ser simples, existe o que? Uma presença inequívoca de Deus.
ele está lá liberando, né, os caras estavam presos, o sobrinho dele, né, com os reis. Aí aparece um sujeito aqui, parece misterioso, um tal de Melquisedeque, que fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Da onde que ele é? Não se diz. Mas esse Melquisedeque vai aparecer várias vezes na Bíblia menção sobre ele. E fala que ele era como se fosse até um tipo de Cristo. E é interessante que ele trouxe o quê? Uma coisa que só Jesus vai implantar lá na frente. Ele trouxe pão e vinho. E quando Abraão teve contato com aquele sujeito, esse Melquisedeque, aqui fala que Abraão foi e deu para ele o dízimo de tudo. Poxa, mas o Abraão não tinha sido ensinado a respeito de dízimo. Como é que ele fez isso? Mostra então que às vezes até em termos de mandamento, o mandamento muitas vezes brota do coração, que Deus colocou isso no coração dele, ele fez isso por algo que aconteceu dentro dele. Então Abraão, ele foi um dizimista, o que? Aí esse Melquisedeque, que era um sacerdote de Deus Altíssimo, que veio de encontro com ele quando ele estava o que? Voltando da vitória nessa guerra que ele teve o que? Com os reis. E aí acontece mais uma situação interessante. Ele teve uma proposta de se arrumar, porque os reis libertos lá falaram com ele assim: olha, devolve as pessoas e pode ficar com as coisas. Ele foi negativo. Não vou ficar com nada. Você não vai falar que você enriqueceu Abraão. Ou seja, Abraão confiava na riqueza em Deus, que o enriqueceria e o tinha enriquecido. Então Abraão não era de negócios escusos, de levar vantagem. Abraão está aprendendo aqui, ele é o pai da fé, porque ele está aprendendo aqui princípios, embora ele não saiba todos. A gente vai ver muitas falhas na vida, no caráter de Abraão, como é que ele foi aprendendo. Isso mostra o quê? Que nós também vamos o quê? Aprendendo. Que quando a gente tem erro na vida, não é para a gente se roer de remorso, não é para a gente se matar por conta disso, mas é para nós nos arrependermos e procurarmos o quê? Aprendermos com aquilo e fazermos o quê? Um caminho reto diante de Deus. E às vezes, muito mais do que a gente confiar em Deus, que pode nos dar o sustento e a riqueza, a gente fica de olho que em alguém que pode ajudar a gente. O Abraão não foi assim. O Abraão aprendeu que na prática da palavra de Deus, dos princípios de Deus, nada faltaria para ele. Então ele não aceitou. Mas ele também não foi aquele cara chato, né? Não temos nada com você. Ele falou: não, ó, o que nós comemos nessa viagem, eu não vou pagar a conta não, tá certo. Isso aí a comida nós aceitamos. E outra, isso sou eu. Só que eu tenho 3 parceiros aqui que estavam junto comigo. Eu não vou obrigar eles o quê? Fazer o que eu estou fazendo. Então a minha parte, que você achar que eu não tenho, agora acerta com eles. Ou seja, você vê o quê? Que o homem de Deus aqui, ele vai aprendendo a ser um sujeito íntegro, mas também sem confusão e sem perfeccionismo, sem uma chatice, sem ser pedante. Então essa história nos ensina o quê? A respeito disso, de como que Deus está trabalhando na vida de Abraão. E Abraão não era um super-herói. Aliás, a Bíblia não tem super-heróis. A Bíblia só tem um herói, e esse herói chama Jesus Cristo. E a Bíblia fala o quê? De pessoas que creram, pessoas o quê? Que reagiram com fé. E às vezes não foi com fé em tudo, mas em algumas partes importantes, e como que essa fé transformou a vida dessas pessoas. Né? Então nós paramos a exposição aqui. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado aqui nesse canal e pedindo que você se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. O nosso objetivo é tão somente divulgar aquilo que nós temos alcançado da palavra de Deus. Por isso, conheça a sua Bíblia, conheça a sua fé. Não tem jeito de nós termos uma fé segura se não conhecemos a palavra de Deus. E a nossa fé brota exatamente desse conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que você deixe o seu joinha, que você curta, esse vídeo e compartilhe, para que nós possamos levar adiante esse ministério.
Até a próxima oportunidade.